Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos. O que são ciclos biogeoquímicos? Alguém já ouviu falar? Ciclos biogeoquímicos é quando acontece a transferência dos elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente. Então, esses elementos químicos, eles ficam circulando entre os seres vivos e o ambiente, como nós podemos ver aqui. Nós temos os compostos químicos e vamos ter a circulação do ambiente para os seres vivos e dos seres vivos para o ambiente, certo? Pensando nisso, eu coloquei uma frase que quem enunciou essa frase foi Lavoisier. Lavoisier foi um químico muito famoso, onde Lavoisier utilizou essa frase para enunciar a lei da conservação da matéria. Lavoisier foi considerado por muitos como o pai da química moderna. Iniciando os ciclos biogeoquímicos, nós vamos iniciar com o ciclo da água, ou também conhecido como ciclo hidrológico. Todos vocês já devem ter estudado ou escutado alguém falar ou já debatido sobre o ciclo da água ou o ciclo hidrológico. E o que é o ciclo da água? É a troca contínua de água entre a atmosfera, onde essa troca ela pode acontecer através da água no solo, das águas superficiais, das águas subterrâneas e os seres vivos. A água, gente, ela está diretamente ligada às condições climáticas do nosso planeta. Sendo que a água que nós encontramos no nosso planeta, ela está dividida em água doce e em água salgada. Pensem bem, 97,5% da água que nós encontramos no nosso planeta é água salgada. Apenas 2,5% dessa água é que é água doce. E desses 2,5%, essa água vai estar distribuída em diferentes locais. Vejam aqui, nós temos 69,8% da água distribuída nas calotas polares. 29% nas águas subterrâneas. 0,3% nos rios e lagos e 0,9% em outros locais. Como é que acontece esse ciclo da água? Esse ciclo da água ele pode acontecer pequeno ciclo ou grande ciclo. O pequeno ciclo é aquele em que eu trabalho apenas a água no ambiente. Já o grande ciclo é quando essa água passa pelos seres vivos e pelo ambiente, certo? Como é que acontece essa transferência da água? Como é que acontece esse ciclo da água, professora? A água ela vai evaporar ou evapotranspirar. Qual é a diferença entre os dois? Evaporação é quando essa água ela sai dos corpos de água diretamente para a atmosfera. Como, por exemplo, se eu tenho uma água retida em um riacho e ela evapora, ela está fazendo o processo de evaporação. Quando eu tenho essa água que ela passa pelos seres vivos e evapora para a atmosfera, nós vamos ter a evapotranspiração. Essa é a única diferença. Quando evapora, a evaporação é quando a água sai dos corpos de água para a atmosfera. Quando evapotranspira é quando ela passa dos seres vivos para a atmosfera. Como assim, professora? Nós transpiramos. As plantas transpiram. Se você tocar na folhinha das plantas, você vê que elas têm, ao amanhecer, elas têm gotículas de água. E essas gotículas elas vão evapotranspirar. Essa água que evapora ou evapotranspira, ela vai condensar. É o processo que nós chamamos de condensação. Após a condensação, nós vamos ter o processo de precipitação, que é o retorno dessa água
para o solo novamente, para o nosso meio. A precipitação é a chuva. Após essa precipitação, nós vamos ter o escoamento, que é quando essa água ela escoa na superfície do solo. E esse escoamento pode acontecer também o quê? A infiltração. Quando essa água ela passa para as camadas mais profundas do solo. Ciclo do carbono. Pensar em carbono, em gás carbônico, nós pensamos o quê? O ato de expirar. Nós expiramos gás carbônico, nós expiramos o CO2. Mas o carbono ele não está apenas nesse processo de expiração. Nós encontramos também o carbono na constituição da matéria orgânica, nos glicídios, nas proteínas, nos lipídios, nos ácidos nucleicos. O carbono, ou gás carbônico, ele fixa-se e é liberado também. Quando é que acontece o processo de fixação desse gás carbônico? Quando é realizada a fotossíntese, quando os vegetais realizam o processo de fotossíntese. Quando é liberado o gás carbônico? Quando nós expiramos, nós liberamos gás carbônico. Mas não só é liberado o gás carbônico quando nós expiramos, como também na combustão, na decomposição. Efeito estufa e gás carbônico. Professora, o que é efeito estufa? Efeito estufa é o calor emitido pelo Sol para o planeta e esse calor ele é absorvido pelos oceanos e pela superfície terrestre. Contudo, uma parte desse calor acaba não sendo retida e é devolvida para o espaço. Então, o que é isso, professora? Observem, o Sol, ele reflete esse calor no oceano e na Terra, e parte é retida e outra parte é liberada para o espaço, tá certo? O efeito estufa em si, ele possibilita a retenção de calor adequada à quantidade de calor que seja necessário para a vida. Mas por que, professora, que as pessoas falam tanto que o efeito estufa é ruim? Veja, efeito estufa é a retenção de calor próximo à superfície devido à presença de determinados gases na atmosfera, tá certo? O gás carbônico é um desses gases do efeito estufa e seu acúmulo na atmosfera ele vai aumentar a retenção de calor e contribuir para o aquecimento global. O que é isso, professora? Deixa eu explicar para vocês. Normalmente, para o efeito estufa nós considerarmos que ele está acontecendo de forma normal e da forma adequada, esse calor ele refletia no oceano, refletia na crosta terrestre e voltava para o espaço a quantidade que não foi absorvida. Devido ao lançamento de tantos gases na atmosfera, ele está refletindo, é absorvido uma pequena quantidade, volta para o espaço, só que quando chega aqui na metade do caminho, ele reflete novamente para poder voltar para o espaço. Então, ele está refletindo, vamos dizer que 2 vezes. Mas, professora, o que é que pode ocasionar o lançamento desses gases na atmosfera? Uma das principais causas são as causas antrópicas. E o que é isso, professora? Causas antrópicas são causas que ocasionadas pela ação do homem. Como que, professora? A atividade industrial, a utilização de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamentos em áreas florestais. Tudo isso está contribuindo para que nós tenhamos o agravamento e o aumento da retenção de calor pelo efeito estufa, onde vai contribuir para o aquecimento global. Vamos ver agora um pouco sobre o ciclo do oxigênio.
Quando eu falei para vocês que nós expiramos gás carbônico, nós inspiramos o quê? Oxigênio, certo? O oxigênio ele está na atmosfera e nós necessitamos do oxigênio para a respiração. Ele também é comburente, ele é necessário para a combustão. Mas o que é isso, professora? Ser comburente, ser necessário para a combustão. Vamos pensar no seguinte: eu pego uma vela e tapo essa vela, a vela acesa, e tapo essa vela com um copo. Você vai perceber que a vela ela vai apagar. Por que ela apagou? Porque quando eu tapei com o copo, eu tirei o oxigênio que estava naquele meio, não está mais. Por ele ser comburente, faltou oxigênio para que a vela ficasse acesa, certo? As plantas, os vegetais, também precisam de oxigênio para a sua respiração. Só daí é que elas vão fazer o que nós chamamos de processo de fotossíntese e liberar oxigênio na natureza, na atmosfera, para que nós possamos fazer todo o processo de respiração novamente. Ciclo do nitrogênio. Quando eu falo no ciclo do nitrogênio, gente, é o gás mais abundante na composição atmosférica. 78% da composição atmosférica é constituída pelo gás nitrogênio. E o que é que acontece, professora? Como é que nós absorvemos esse gás? Veja, o nitrogênio ele está na constituição de aminoácidos, de proteínas, de bases nitrogenadas, de nucleotídeos, de ácidos nucleicos. As plantas e animais não conseguem utilizar diretamente o nitrogênio da atmosfera, assim como nós utilizamos o oxigênio, nós não conseguimos utilizar o nitrogênio. Então, nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Nós fizemos a utilização dos gases. Mas o nitrogênio, ele passa pelo nosso organismo sem ser feito nenhuma alteração, sem acontecer nada. Como é que é feita essa fixação, ou essa absorção, ou essa utilização por nós? As reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas pelas bactérias que estão presentes no solo. As bactérias são de primordial importância, são extremamente importantes no ciclo do nitrogênio. Vamos dizer que elas são a peça-chave no processo do ciclo do nitrogênio. Então, veja, o processo do ciclo, as etapas do ciclo do nitrogênio são 3: fixação, nitrificação e desnitrificação. Fixação é quando as bactérias pegam o nitrogênio que está na atmosfera e transforma em amônia. Nitrificação vai ser dividida em 2 etapas: nitrosação e nitração. Na nitrosação, essa amônia que as bactérias transformaram o nitrogênio em amônia, essa amônia vai ser transformada em nitrito. Já no processo de nitração, esse nitrito ele é transformado em nitrato, certo? Até aí, esse nitrogênio ele passa a ser absorvido pelas plantas, pelos animais, e ele é devolvido para o solo, ele é assimilado e devolvido para o solo através do processo de decomposição, através das excretas, certo, professor? Ele é devolvido para o solo. Mas eu disse para vocês que ele está na atmosfera. E como é que ele vai ser devolvido para a atmosfera, professora? Através do processo que nós chamamos de desnitrificação, que é quando as bactérias pegam esse nitrato e transformam novamente em nitrogênio atmosférico. Algumas leguminosas participam desse processo de fixação do nitrogênio através das bactérias.
Então, nós temos o feijão, a soja e a ervilha. Então, pessoal, esses aí são alguns ciclos biogeoquímicos, tá?